Pessoal, e aí, como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de história? Então acompanhe a aula, pegue esse material. Então, pessoal, na nossa aula de história, nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros grupos humanos da América e os povos indígenas brasileiros, assim como a sua cultura indígena. Na verdade, a gente já falou um pouquinho sobre esses primeiros humanos, né? Quando foi citado lá atrás, em outros vídeos, em outros conteúdos, quando fala, né, dessa descoberta dos povos através dos vestígios encontrados por pesquisadores, né? Então, o que a gente sabe sobre os primeiros humanos das Américas é que existem várias teorias e há muitas dúvidas sobre o modo de como ocorreu o povoamento do continente americano. Quando eu falo povoamento do continente americano, a gente não está se referindo somente ao Brasil, e sim toda essa parte do território americano, que junta a América Central e a América do Norte. Existem várias teorias de ocupação. Uma delas acredita que os nômades, que são aqueles que não estabelecem moradia fixa, ou seja, ficam, né, mudando de tempos em tempos de um lugar para o outro, teriam atravessado os continentes Ásia e América, passando pelo sul do continente americano, inclusive no Brasil. Através de artefatos e pinturas rupestres, acredita-se ter ocorrido o povoamento do continente americano há mais de 50 mil anos atrás. No entanto, essa teoria não é totalmente aceita pela comunidade científica. Como eu disse, né, foram vários estudos através de vários instrumentos e vários vestígios já achados. E aí, né, formam-se várias teorias, não há uma teoria específica. E quando eles falam, né, que eles atravessaram o continente, eles saíram da África, né, passaram pela Ásia e atravessaram o continente até chegar aqui, nessa parte do território que forma o continente americano. Aqui a gente tem o continente América do Norte, aqui a América Central e o nosso continente, né, a parte do nosso continente que forma a América do Sul, né, onde fica o território brasileiro. E assim, os povos indígenas brasileiros, acredita-se que os primeiros grupos indígenas brasileiros descendem dos primeiros povos que se estabeleceram no continente americano. Aqueles que vieram da Ásia, né, pela Sibéria e norte da China, e pelo Estreito de Bering, e chegando até a América do Sul. O Estreito de Bering é esse canalzinho aqui, ó, que a gente está vendo aqui no mapa, que é uma região marítima que separa os continentes Ásia e América, né? O continente asiático e americano, e é conhecido como um local de difícil navegação em função do seu rigor climático, né? Então, ali as águas não eram águas tranquilas para navegação. E aí eles conseguiram fazer essa travessia, né? Como eu tinha falado, saindo da Ásia, né, atravessando o Estreito de Bering até chegar ao continente americano e passando também pela América do Sul, onde fica o território brasileiro. Índios, ameríndio ou nativo americano são os nomes dados aos habitantes das Américas antes da chegada dos europeus e seus descendentes. Estima-se que existiam 6 milhões de índios e 1.200 línguas diferentes organizados em diversas tribos nas terras que hoje formam o Brasil. E aqui vocês podem observar um mapa de como era a ocupação dos povos indígenas lá na época do descobrimento do Brasil. Então eles tinham, né, uma grande ocupação do território brasileiro. Depois a gente vai ver que isso foi se diminuindo. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje pertencem ao Brasil, encontraram a população originária local, os povos nativos, ou seja, os povos naturais dessa terra que se formaram aqui e que possuíam um modo de vida muito diferente dos europeus. Eram homens, mulheres, crianças e idosos que se dividiam em vários grupos e nações. Cada nação tinha a própria maneira de viver e de se organizar, com alguns costumes diferentes e outros semelhantes. Isso tudo dentro da própria população indígena, né? Não era um único grupo, eram vários grupos divididos aí em todo o território. Com a chegada de outros povos ao território que hoje corresponde ao Brasil,
Os habitantes nativos, que hoje chamamos de indígenas, sofreram uma redução enorme, né? Então a sua população foi diminuindo. Esse contato entre estrangeiros e nativos com as sociedades que praticam costumes diferentes também levou à perda de muitas das características dos povos indígenas. Muitos indígenas foram mortos pelos colonizadores durante a ocupação do território, né? E os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os navios, para as quais não tinham resistência. Ou seja, os índios eles não tinham resistência a essas doenças que hoje para a gente é a doença mais comum. Mas naquela época era como se fosse algo maior, porque eles não tinham resistência a esse tipo de doenças, como a gripe, como o sarampo. E além disso, eles tomavam as terras dos índios e atacavam e escravizavam seus grupos. Por isso que houve vários conflitos e que levou a grande diminuição aí da população indígena. No início, o interesse dos portugueses pelas terras recém-descobertas era somente comercial. O interesse deles era comercial. Eles queriam extrair produtos que pudessem ser comercializados na Europa. Por esse motivo, a Mata Atlântica, presente no litoral é essa região que fica próxima às praias, né, próximo ao mar, foi amplamente explorada pelos portugueses para a extração de madeira, o que causou a devastação de grandes áreas. Essa madeira é o pau-brasil, que a gente vai falar, né, nos próximos conteúdos aí, que quase levou à extinção. E aí cada nação tinha a própria maneira de viver e de se organizar, com alguns costumes diferentes e outros semelhantes. Por exemplo, todos transmitiam suas histórias da mesma forma por meio da oralidade, pois não dominavam a escrita. Foi o que a gente já viu, né, em outros conteúdos, que eles não tinham, né, essa escrita. Então eles contavam as suas histórias e essas histórias iam passando de geração em geração. Assim, através dos relatos dos europeus, pesquisas arqueológicas, que são os vestígios, né, que eu falei no início, e as tradições indígenas atuais é que podemos conhecer sobre a história dos índios, né? Não tem nada registrado. A gente consegue entender um pouco da história dos índios através dos relatos dos europeus, das tradições indígenas que hoje em dia eles ainda mantêm e sobre essas pesquisas desses vestígios encontrados. E aí isso tudo se origina a cultura indígena. Os povos indígenas acreditavam em vários deuses, enquanto os portugueses acreditavam em um único Deus. E aí essa diferença de crença, né, essa diferença de costumes e práticas religiosas, a gente chama de diferença cultural. Os índios vivem em grupos chamados tribos. Cada tribo tem um chefe chamado cacique e um chefe religioso chamado pajé, que também é o curandeiro da tribo, né? Eles não têm médicos, eles têm curandeiros. E aí quando alguém, né, fica doente, esse curandeiro é o responsável ali por administrar, fazer todo o processo até a cura, né, dessa pessoa. As casas dos índios chamam-se ocas, que são cabanas construídas com paus e barro, cobertas de palha ou folhas de árvore. A gente está vendo aí algumas ocas mais antigas e outras mais atuais. As armas dos índios são o arco, a flecha, a lança, o tacapê e a zarabatana, né? Que são esses instrumentos que vocês estão vendo aí. Muitos povos indígenas tinham hábitos como dormir em redes ou esteiras. Eles também alimentavam-se da caça, da pesca e de vegetais. Plantavam mandioca, milho, batata doce, entre outros produtos aí também. Gostam de cantar e de dançar. Seus instrumentos musicais são o tambor, o chocalho, as flautas e os maracás. Os índios usam tangas e cocares feitos de penas coloridas de aves. Costumam pintar o corpo com tintas extraídas das plantas, enfeitam-se com colares e pulseiras feitas de dentes de animais, né? Como a gente pode observar aí nas imagens.
As tarefas eram distribuídas entre os membros da aldeia. As mulheres cozinhavam, plantavam e cuidavam das crianças. Os homens caçavam, pescavam e defendiam as aldeias. As crianças aprendiam essas tarefas com os mais velhos. E a gente pode observar nessa imagem que está no livro de vocês. Alguns costumes indígenas foram preservados até hoje, como danças, rituais, hábitos alimentares e crenças religiosas. Aí a gente observa a vovó, que está com seu neto lá, o povo Dezano, no município de Manaus, no Amazonas. Nos dias atuais, as aldeias são diferentes das de antigamente. E os indígenas não vivem mais em ocas. A maioria possui casas de madeira e alvenaria, né? É feita de tijolos aí. Ao mesmo tempo que isso acontece, né, essa atualização aí do povo indígena, ainda existem povos indígenas que vivem totalmente isolados, sem nenhum contato com pessoas que não são índios. A gente pode observar nessa imagem aí, ó, eles estão até em uma postura assim de ataque, né? Porque essas imagens certamente foram feitas através de satélites, porque eles não podem, nenhuma reportagem, não pode se aproximar desses povos, porque eles são realmente isolados. E aí, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010 havia 817,9 mil pessoas declaradas indígenas vivendo no Brasil, pertencentes a mais de 300 etnias. O Instituto também apurou que existem ainda mais de 250 línguas indígenas faladas atualmente. A gente pode observar aí as principais nações indígenas ainda existentes no Brasil. Os indígenas eles têm grande preocupação em manter suas tradições e cultura. A maior parte deles vive em terras indígenas ou reservas, que são áreas reconhecidas pelo governo para uso da população indígena. Mesmo tendo direito a esses territórios, os povos indígenas precisam lutar contra fazendeiros, garimpeiros, grileiros, que são as pessoas que falsificam documentos de terras, os poceiros, que são as pessoas que tentam ocupar ilegalmente essas terras indígenas, que tentam invadir suas terras e ameaçam constantemente a sua sobrevivência. Também há indígenas que não vivem em aldeias, mas em cidades ou em outras áreas rurais, assim como o nosso. E aí, né, a gente vai finalizando a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido melhor o conteúdo e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque o povo brasileiro ele é formado por um tiquinho de cada tradição. Ele tem um pouquinho da cultura brasileira, é formada pela cultura de vários povos. E aí depois a gente vai falar um pouquinho sobre o que nós herdamos então desses povos indígenas, ok? Estou com muita saudade de vocês, eu e Tia Bia. Até a próxima aula, professoras Luciene, Amorim e Bia. Beijos e tchau, tchau.